Márcio Paiva é graduado em Filosofia e Teologia, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana. É professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, onde atua nos cursos de Filosofia e no mestrado em Ciências da Religião. Nosso convidado é também apresentador do programa Horizonte Debate. Sua experiência e formação na área de filosofia é a referência para o debate entre religião e ética, tema que tem motivado sua reflexão e produção acadêmica, que será abordado no Religare de hoje. Seja bem-vindo, Padre Márcio. Você já conhece o novo site da TV Horizonte? O endereço continua o mesmo, www.tvhorizonte.com.br/religare. No novo site, você acessa os vídeos das nossas entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Se preferir, acompanhe-nos pelas redes sociais, procurando por Religare Conhecimento e Religião ou pelo meu nome, Flávio Senra. Padre Márcio, você é um pesquisador sobre os temas relacionados à contemporaneidade. Como é que você caracteriza essa nossa época? Olha, caracterizar a nossa época é muito difícil. Há várias tentativas, né? Há pessoas que preferem chamá-la de pós-modernidade. Há outros que questionam, chamam de alta modernidade. Há outros de modernidade líquida. Mas, de qualquer forma, há determinados elementos que, a meu ver, dão uma configuração da nossa era. Primeiro elemento a que me refiro é a crise de fundamentação. Hoje, por exemplo, nós não temos uma fundamentação segura para qualquer problema que seja da realidade. Segundo, é a crise de sentido. Justamente porque falta o sentido profundo da vida ou o norte que dá a direção da vida das pessoas, a gente vê tantos abusos, seja no aspecto público, seja no abuso também da própria vida, das próprias energias, ou seja, há um desnorteamento. Isto configura uma crise de sentido. E terceiro, eu acho que há um problema que reina na contemporaneidade, que é a questão do relativismo, né? Claro que quando nós falamos em relativismo, é preciso delimitar bem aquilo a que me refiro, porque há um relativismo cultural, ele é inevitável, um relativismo espaço-temporal, inevitável, e outros relativismos questionáveis, sobretudo na sua origem e nas suas consequências, né? Inclusive, hoje a gente vai aproveitar para, detalhar, né, esses aspectos. Correto. Então, eu acho que esses três elementos caracterizam muito a nossa época. Agora, há um outro fator que é muito importante aí, Flávio, e que parece que as pessoas hoje já não falam tanto nele, que é o processo de virtualização, né? E eu chamo a atenção porque a virtualização ela vai entrando nos nossos lares, na nossa vida, na academia, por todo lado, né? Então, o que é essa virtualização? Não é uma oposição ao real, pelo contrário, é uma potencialização do real, né? Aliás, o termo vem de virtus, do latim, e significa força. Então, esse processo de virtualização, mediado pela tecnologia, pela cultura tecnológica, está transformando a cultura contemporânea sempre mais. Sim. Aproximando assim, do tema, ética e religião, né, que é o tema do nosso programa. Neste contexto que você acaba de apresentar, como é que nós podemos situar o debate? Olha, falar em ética e religião, eu acho que é falar de duas asas que amparam o sujeito humano na sua vida simbólica, né? Ninguém vive, por exemplo, sem uma morada espiritual, que é o ethos, e ninguém vive sem um reservatório simbólico que eu acho que é a religião que dá para a pessoa. Ora, nos dias atuais, há também tentativas muito lúcidas, como, por exemplo, Daniel Hervier-Léger, né, o Peregrino e o Convertido, e tantas outras, a religião do pequeno relato, como a gente também está fazendo essa leitura hoje. Mas a relação ética e religião hoje, ela me faz remontar à modernidade. Por quê? Modernidade é tempo das dicotomias, das cisões. Então, primeiro é Maquiavel que separa a ética da política. Depois o liberalismo clássico separa ética e economia. A Revolução Científica acaba também por separar, de certa forma, ética e ciência. E hoje a gente já começa a ver esta separação ética e religião. É possível operar essa separação? Olha, depende. Se a religião representa esse reservatório simbólico do ser humano e também é uma das formas de saber ético,
Não dá para separar. Mas há tendências na atualidade que vão via marketing que vão via mercado religioso, e aí a ética fica de lado, meu irmão. São tendências que vemos por aí. Claro, não cabe a mim fazer um juízo, por exemplo, dessa ou daquela religião, deste ou daquele pastor, mas cabe a mim, como pesquisador, fazer, por exemplo, uma análise do discurso religioso, uma análise em torno das falácias que estão ali, uma análise em torno de objetivos que levam o fiel a consumir um produto, que trabalha, vamos dizer assim, o lado simbólico da cabeça da pessoa. Então isso acontece. Aí se percebe que a ética fica um pouco de lado, né? Porque há um interesse, seja daquela igreja, seja daquele pastor ou líder ou padre, não sei quem, de fato, em atingir os seus objetivos. Muito mais, talvez, do que construir esse arcabouço da religião. Por que eu digo isso? Porque são tendências, Flávio, que não dialogam com a tradição ocidental. Olha, toda religião merece o nosso respeito. Há aí uma ruptura? Há uma ruptura, mas a religião, por exemplo, que não dialoga com a tradição hermenêutica cristã, uma religião cristã que não faz isso, olha, ela está simplesmente abrindo mão de suas origens. Não basta pegar a Bíblia numa determinada tradução e fazer a leitura que lhe aprouver, a leitura que se quer. Isso pode ser drástico para a própria religião e para os próprios fiéis, né? Então, nesse sentido, eu acho que há um cenário aí, o padre Libano, inclusive, dizia, tais igrejas ou tal religião não tem ética, simplesmente não tem ética. Eu não digo isso, porque essa referência, vamos dizer assim, mercadológica, essa referência em torno dos objetivos que ele quer alcançar, é a referência dele. Então, não é uma ética racional, não é uma ética fundamentada, mas acaba sendo o ethos dele, né? Nós poderíamos falar nesse campo assim que nós estamos assistindo em alguns casos, né? E há exemplos, inclusive no interior do catolicismo, no interior da tradição evangélica, de uma religião de resultados e de resultados estritamente materiais, de conforto, de consumo de bens religiosos e também não religiosos? Olha, eu acredito que sim, Flávio. Não gostaria aqui de mencionar determinadas coisas, mas há uma igreja na atualidade que tem outdoors, propagandas nos ônibus, no próprio site, no seu site oficial, enfim, em vários outros espaços que chamam a atenção para pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas que têm uma pós-graduação, que têm uma profissão, que têm um carro importado, que têm um apartamento enorme, que têm casa na praia e diz, eu sou dessa igreja. Então, isso é propaganda, isso é marketing, isso é interesse econômico, isso é consumismo. A religião está longe disso. Olha, se nós falamos que isso aí deriva da teologia da prosperidade, apenas em parte. Porque a teologia da prosperidade, ela tem um princípio muito bonito, ou seja, é bíblico, é dando que se recebe. Toda vez que eu dou de mim, os outros ganham e eu não perco, pelo contrário, eu me enriqueço. Imagina uma pessoa que tem o dom, por exemplo, da música. Se ele se tranca no seu quarto, ele empobrece e definha. Mas se ele reparte com os outros, ele canta num casamento, numa festa, ele alegra as pessoas, então tudo isso multiplica, é dando que se recebe. Isso é um princípio, eu diria, bíblico da teologia da prosperidade. Agora, só que eu acho que já não estamos mais na teologia da prosperidade, mas nós já estamos no mercado religioso mesmo, né? Porque já não entra em conta, por exemplo, vamos dizer assim, o bem-estar da salvação, a reverência à cruz, ao cultivo da vida espiritual. Mas é o meu eu que vai ser bem-sucedido, eu vou dar tanto porque eu vou receber 100 vezes mais. Então isso é uma troca, isso é mercado, né? E o que pode ter levado com que algumas práticas religiosas tenham escolhido esse caminho para se apresentar? Há uma demanda popular por esse tipo de discurso, ou faz parte da nossa época, é da nossa cultura, da força com que o capitalismo, né, se colocou como cultura? Como é que você vê isso? Então, Flávio, a cultura normalmente, eu sou como Malinowski, ele diz assim, a cultura é a água do peixe, né? Então, se a cultura contemporânea ela é de uma economia neoliberal, uma economia de mercado, isso vai influenciar todos os outros setores da vida humana. E eu acho que o último, que era inatacado,
que é inatingível, de certa forma, agora está sendo atingido, que é a religião. Então, não tem como fugir da economia de mercado. Então, a religião, como arcabouço simbólico, reservatório simbólico e reserva ética, deveria, inclusive, nos levar a questionar essa cultura. Agora, como a economia de mercado, ela dá resultados. Por exemplo, se alguém disser que vivemos numa sociedade de consumo e que ela não facilita a nossa vida, ele está mentindo. A sociedade de consumo facilitou a nossa vida, tá certo? Então, nós vivemos dentro dessa cultura, ela dá resultados e ela provoca o enriquecimento, a melhoria das pessoas. Eu filio essa tendência atual ao utilitarismo clássico, né, que foi uma tendência moderna a buscar o máximo de prazer e o mínimo de dor para as pessoas viverem. Ora, há determinadas religiões que na contemporaneidade elas prometem isso para as pessoas e fazem a propaganda. E aí, Flávio, eu chamo a atenção para uma distinção que é necessária ser feita. Distinção entre propaganda e anúncio, né? Sim. Ou seja, a propaganda visa o consumo de um produto, o anúncio visa ao engajamento da vida, visa uma busca superior, visa construir essa reserva ética e esse reservatório simbólico. E com esse critério a gente poderia, então, até mesmo fazer um juízo sobre essas experiências que estão sendo apresentadas. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, Padre Márcio. Nós vamos para um breve intervalo. Estou conversando com o Padre Márcio Antônio de Paiva. O programa de hoje fala sobre ética e religião. Até já.